todos a rejeitaram. Nem o dinheiro do pai foi suficiente para mudar isso. Então, em um ato desesperado, seu pai, um fazendeiro milionário, tomou uma decisão que chocou o vilarejo inteiro. Entregou a própria filha ao peão. O que ninguém imaginava era que dessa escolha nasceria uma história capaz de mudar todos ao redor. Essa é uma história fictícia, criada para entretenimento. E se você quer descobrir até onde essa decisão vai levar, fique com a gente até o final. E se inscreva também, pois nos ajuda muito. Naquela fazenda enorme, cercada por pastos verdes e estradas de terra batida, todo mundo conhecia o nome do fazendeiro mais rico da região. Mas quase ninguém falava da filha dele sem baixar a voz. Carlota era bonita, educada, tinha olhos claros e um sorriso doce, mas desde pequena não andava, e isso bastou para o vilarejo decidir o destino dela, sem perguntar o que sentia. Enquanto as moças da região se casavam, tinham festas e vestidos rodados, Carlota crescia dentro da casa grande, observando tudo da varanda, ouvindo risadinhas, cochichos e frases duras como "coitada" e "ninguém vai querer". O pai, homem orgulhoso e acostumado a mandar, tentava esconder a dor com silêncio, mas cada visita recusada, cada noivado anunciado na igreja, machucava mais. Ele ofereceu dotes, terras, gado, dinheiro, mas nem assim apareceu um pretendente disposto a encarar o julgamento do povo. Carlota fingia não ligar, mas chorava sozinha à noite, achando que nunca seria escolhida por amor. Na mesma fazenda trabalhava Bento, um peão simples, de fala mansa, mãos calejadas e coração quieto, conhecido por ser trabalhador e respeitoso. Ele via Carlota de longe, passando pela varanda, empurrada pela empregada, e sempre tirava o chapéu em sinal de respeito, sem pena, sem curiosidade exagerada. Num fim de tarde pesado, depois de ouvir mais um comentário maldoso na venda do vilarejo, o fazendeiro tomou uma decisão que ninguém esperava. Algo que mudaria para sempre a vida da filha e de um simples peão, e naquela mesma noite mandou chamar Bento na casa grande, sem explicar o motivo, enquanto Carlota observava tudo da varanda, sentindo que algo importante estava prestes a acontecer. Bento entrou na casa grande com o chapéu nas mãos e o coração apertado, sem entender por que o fazendeiro queria falar com ele àquela hora. O silêncio da sala era pesado e o barulho do relógio antigo parecia marcar cada segundo de nervosismo. O fazendeiro foi direto, sem rodeios, dizendo que conhecia a honestidade de Bento, o trabalho duro e a reputação limpa que ele tinha no vilarejo. Bento ouviu tudo calado, até que o homem respirou fundo e fez a proposta que parecia absurda até para ele mesmo. Queria que Bento se casasse com Carlota. Por um instante, o peão achou que tinha ouvido errado. O rosto esquentou, a garganta secou, e ele tentou recusar na mesma hora, dizendo que não era homem para isso, que não tinha estudo nem posição, que o povo ia falar. O fazendeiro então falou da solidão da filha, das portas fechadas, da dor que carregava em silêncio, e ofereceu segurança, um pedaço de terra, uma vida estável, pedindo apenas respeito e cuidado. Do lado de fora, na varanda, Carlota escutava tudo com o coração disparado, sentindo vergonha e medo ao mesmo tempo, como se estivesse sendo entregue sem escolha. Bento pediu tempo para pensar, saiu da casa grande confuso, com a cabeça cheia e o peso de uma decisão que podia mudar tudo. Naquela noite, Carlota não dormiu, achando que mais uma vez seria motivo de pena, enquanto Bento ficou sentado perto do curral, olhando para o céu, se perguntando se aceitar aquela proposta seria injustiça com ela ou a única chance de mostrar que alguém podia, sim, enxergar Carlota além das limitações. Na manhã seguinte, quando o sol ainda nascia por trás dos morros, Bento voltou à casa grande, decidido a falar com Carlota antes de qualquer resposta, sem imaginar que aquele primeiro encontro mudaria completamente o rumo dos dois. Bento encontrou Carlota na varanda logo cedo, sentada perto das plantas, observando o movimento da fazenda com um olhar tímido e atento. Ele se aproximou devagar, tirou o chapéu e pediu licença antes de falar, o que já surpreendeu Carlota, acostumada a pessoas decidindo por ela sem perguntar nada. Bento foi sincero, disse que não queria ser mais alguém fazendo acordo sobre a vida dela, que só aceitaria qualquer coisa se pudesse ouvir da própria boca de Carlota o que ela sentia. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, respirou fundo e disse que estava cansada de ser rejeitada, mas que tinha medo de ser apenas uma obrigação. Bento respondeu simples, dizendo que não sabia prometer luxo nem palavras bonitas, mas sabia respeitar e cuidar. A conversa foi interrompida quando a roda da cadeira travou num desnível da varanda e Carlota ficou visivelmente constrangida, pedindo desculpa baixinho.
Sem fazer alarde, Bento se abaixou, ajustou a roda com cuidado e, quando percebeu que não dava para seguir, perguntou se podia ajudá-la de outro jeito. Antes que ela respondesse, ele explicou que só faria se ela permitisse. Carlota concordou com a cabeça e Bento a pegou no colo com firmeza e delicadeza, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Pela primeira vez, Carlota não sentiu vergonha, apenas segurança. Ele a levou até a sombra de uma árvore próxima e ficou ali conversando, contando coisas simples da rotina na fazenda, do café forte de manhã, do cheiro da terra molhada, dos dias em que o trabalho era pesado, mas o coração ficava leve. Carlota ouviu tudo sorrindo, percebendo que aquele mundo simples tinha uma paz que ela nunca conhecera dentro da casa grande. Nos dias seguintes, Bento passou a visitá-la sempre que podia, trazendo flores do campo, sentando no chão para ficar à mesma altura, ouvindo mais do que falando. O vilarejo começou a reparar. Os olhares ficaram curiosos, alguns maldosos, mas Carlota já não se sentia tão pequena. E Bento, sem perceber, começava a criar um sentimento que ia muito além da proposta feita pelo fazendeiro. Com o passar das semanas, a presença de Bento na rotina de Carlota virou algo natural, e o que começou como cuidado foi se transformando em carinho verdadeiro. Ele passou a levá-la para conhecer cantos da fazenda que ela só via de longe, carregando-a no colo pelos caminhos de terra, descrevendo cada detalhe como se estivesse apresentando um mundo novo. Mostrou o curral ao amanhecer, o cheiro do leite fresco, o som dos pássaros acordando, e Carlota se sentia viva como nunca antes. À tarde, sentavam debaixo da mangueira, ele contando histórias simples da infância, e ela rindo de coisas pequenas, descobrindo que felicidade também morava nos detalhes. Bento ajeitava o chale dela quando o vento batia, colocava uma flor atrás da orelha de Carlota e dizia que combinava com ela, fazendo o rosto dela corar. À noite, ficavam na varanda com um lampião aceso, conversando baixo enquanto os grilos cantavam. E em uma dessas noites, Bento confessou que não conseguia mais vê-la como parte de um acordo, mas como alguém que fazia falta quando não estava por perto. Carlota sentiu o coração apertar de emoção e medo, porque sabia que o vilarejo não via aquele romance com bons olhos. Os comentários começaram a surgir na igreja, na venda, gente dizendo que Bento só queria dinheiro, outros afirmando que aquilo era uma vergonha para o nome do fazendeiro. Um dia, ao passar pela vila, Bento ouviu provocações duras e voltou para a fazenda em silêncio, decidido a se afastar para não machucar Carlota. Ela percebeu a mudança, o jeito distante, e pela primeira vez sentiu o medo de perder alguém que a enxergava de verdade, sem imaginar que aquele afastamento seria o início do maior conflito entre eles. O afastamento de Bento foi silencioso, mas doeu mais do que qualquer palavra dura, porque Carlota sentia a ausência dele em cada canto da fazenda. Os dias ficaram longos, a varanda parecia vazia, e as histórias simples que ele contava agora só existiam na memória. Quando tentou falar com ele, Bento respondeu com respeito, mas com distância, dizendo que talvez fosse melhor cada um seguir seu caminho, porque o falatório do vilarejo estava ficando pesado demais. Carlota, com os olhos marejados, disse que já tinha passado a vida inteira ouvindo julgamentos e que não queria perder alguém por medo da opinião dos outros. Mesmo assim, Bento se manteve firme, acreditando que estava fazendo aquilo para protegê-la. O fazendeiro percebeu a tristeza da filha e, pela primeira vez, entendeu que aquela proposta tinha virado sentimento de verdade. Enquanto isso, na vila, os comentários se tornaram mais cruéis, dizendo que Carlota nunca teria um destino feliz e que Bento não passava de um aproveitador. Em um dia de chuva forte, quando a estrada ficou difícil e a fazenda parecia isolada do mundo, Carlota precisou sair da casa grande para resolver algo simples e acabou ficando sozinha no caminho. Ao perceber o perigo da situação, Bento correu sem pensar duas vezes, enfrentando a lama e a chuva, e a encontrou assustada, tentando manter a calma. Ele a pegou no colo, como tantas outras vezes, mas agora com o coração apertado, pedindo desculpa por ter se afastado. Ali, no meio da tempestade, Carlota disse que não precisava que ele fosse embora para protegê-la. Precisava que ele ficasse. Bento entendeu naquele momento que o amor não era ausência nem sacrifício silencioso. Era escolha, e decidiu enfrentar o mundo ao lado dela,
mesmo sem saber como o vilarejo reagiria. Depois daquele dia de chuva, Bento não se afastou mais e a fazenda inteira percebeu que algo tinha mudado. O fazendeiro chamou os dois para conversar, olhou nos olhos da filha e, pela primeira vez, não falou como quem manda, mas como pai, dizendo que queria ver Carlota feliz, mesmo que isso contrariasse o orgulho dele e a opinião do vilarejo. Bento, com humildade, disse que não queria nada além do direito de ficar ao lado dela, trabalhando como sempre trabalhou. O casamento foi anunciado de forma simples, sem festa grande. E no começo o povo da vila continuou comentando. Mas aos poucos os julgamentos foram perdendo força diante da maneira como Bento cuidava de Carlota e da alegria que ela demonstrava. Ele adaptou a casa, fez caminhos mais firmes pela fazenda e nunca deixou Carlota se sentir um peso, apenas companhia. Juntos, passaram a circular pela fazenda de mãos dadas, rindo, dividindo o dia a dia, mostrando que o amor deles não era promessa vazia. Com o tempo, até os mais críticos começaram a mudar o olhar, percebendo que felicidade não seguia regras antigas. Carlota, antes calada e triste, passou a sorrir mais, a opinar, a se sentir parte do mundo, enquanto Bento descobria que o amor também podia ser abrigo naquela fazenda dos anos 80, onde antes só existia silêncio e julgamento. Nasceu uma história simples e bonita, provando que ninguém deve ser escolhido por conveniência, mas por sentimento, e que quando duas pessoas decidem caminhar juntas, mesmo de formas diferentes, o destino encontra um jeito de sorrir junto com elas. E aí, o que você achou da história da Carlota e Bento? Deixa sua opinião nos comentários. E não esquece de se inscrever no canal para não perder nenhuma história.